Bolero de Ravel na harpa de cristal, na harpa de vidro, técnica centenária, fora de uso, em que o cara toca usando taças com água. É fenomenal essa composição aí. E aqui a gente sempre traz um pouquinho de cultura. Infelizmente não peguei o nome do autor dessa coisa primorosa, dessa arte fantástica. É onde precisa ter talento, talento, talento e talento. Esse aqui é a Conversa ao Pé do Rádio, aqui é Rubem Gonzalez, esse aqui é o meu portal e agora a gente vê o resto do enterro Yankee no vídeo que eu prometi. Como eu prometi, eu estou fazendo a segunda parte, o fim dos Estados Unidos como nação hegemônica, o fim de um império, né? Talvez um dos impérios mais curtos e malévolos do planeta, até pelo nível, né, de destruição que as nossas gerações conseguiram. Vamos dizer, nos últimos 200 anos, o ser humano conseguiu, de uma forma exponencial, a capacidade de destruir, não o planeta, como eu já falei aqui, só voltando atrás e repetindo, mas só para ter um elo de ligação, todo o nosso arsenal nuclear, somado a todas as bombas que nós soltamos no planeta, todas elas somadas, um asteroide de 15 quilômetros de diâmetro tem 100 milhões de vezes mais potência do que isso. E não foi capaz de destruir o planeta. Então nós todos juntos, a gente poderia acabar talvez com a Ilha do Governador e cercanias. A gente mal arranha o planeta. Podemos acabar como baratas, como aquele tigre todo riscado que tinha lá na Austrália, que me esqueço o nome, o unicórnio que nunca existiu, e mais alguns, ou talvez existiu também, não sei, sei lá. Eu entendo pouco da área e quem entende também chuta pra caralho. Então é o seguinte, podemos dizimar, mas os Estados Unidos vai terminando melancolicamente seu quadro como potência hegemônica. Claro. Porra, Rubem, então quer dizer que amanhã de manhã os Estados Unidos acabou? Não, calma, não é isso. Depois da manhã, não. Vai levar mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, os Estados Unidos acabou como potência hegemônica. Acabou economicamente, como eu já falei, e militarmente simplesmente tomou o X. Na segunda, eu vou fazer esse vídeo aqui, sendo um só, vou fazer em 2 partes. A primeira parte, eu vou tratar um pouquinho de elos de ligação, de onde veio, do que aconteceu, como chegamos aqui nesse quadro. E a segunda parte eu faço mais técnica, explicando a situação pontual hoje. O que Putin fez com os Estados Unidos. O que a Rússia, não é a União Soviética, não. A União Soviética era muito maior, mais poderosa, aparentemente. A gente tem que partir de alguma coisa. Fim da Segunda Guerra Mundial. O maior e melhor presidente que os Estados Unidos já teve, o único que pode entrar numa galeria histórica, na minha galeria histórica, né? Que foi Roosevelt. O período que Roosevelt teve frente à Casa Branca foram 3 mandatos, e eles, acho que ganhou o 4º, se não me engano, né? Acho que foi o 4º que ele ganhou, e morreu logo no começo. Morreu ou mataram, não sei. Porque foi o período que a América Latina mais respirou. Foi o período que nós ficamos nessa fase pós-colonial, livres dos Estados Unidos e do seu jugo, porque ele não era imperialista. Ele era muito americanista. Ele pensava muito nos Estados Unidos como nação, intramuros. Tanto é que ele falou uma frase lapidar para Getúlio, falou: Getúlio, enquanto eu estiver vivo, o seu poder está garantido. E ele morreu e Getúlio é derrubado. E foi assim.
Para entender tudo isso aí, os Estados Unidos foi para a Europa não combater o nazismo. Ele não trouxe só cientistas, trouxe a filosofia nazista. Hoje os Estados Unidos têm a filosofia nazista. Tudo que o nazismo pregava, os Estados Unidos prega também. Para ele, para uma pequena casta, só que os alemães eram um pouco mais democráticos com os arianos, com o seu povo, com a sua raça. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos é para um pequeno grupo, que até o próprio povo eles maltratam. Importaram aquela filosofia e começa a Guerra Fria. E a Guerra Fria começa na década de 50, Guerra da Coreia, aquela confrontação leste-oeste, leste-oeste, Ocidente-Eurásia, União Soviética, vai desenvolvendo isso aí. Tem a época do Khrushchev, nunca gostei de Nikita Khrushchev, ucraniano, mas se bem que esse ponto aí eu não vou bater tanto, porque toda a pujança da União Soviética acontece com Leonid Brezhnev. Brezhnev também era ucraniano. E Brezhnev é assassinado em 83, se não me engano. Tudo de cabeça, gente, tudo de cabeça. Tá? Graças a Deus, a cabecinha tá boa. 83 ele é assassinado. Aí começa a derrocada. Foi a época de ouro da União Soviética. Andrei Gromyko, como chanceler, o homem do não. Não. Andrei Gromyko sentava à mesa e falava não. Não. Ele era o homem do não. Nada que prejudicasse a União Soviética. Fantástico. Fantástico. Não vou entrar nos pormenores, porque eu já falei, já abordei aqui em outro vídeo. E pretendo fazer um vídeo só sobre Leonid Brezhnev. Inclusive, ele é o grande pai de Cuba, né? Nikita Khrushchev deixa Cuba um pouquinho meio ao léu, mas Brezhnev não. Brezhnev eleva Cuba à nação irmã, a ponto que os cubanos sempre tiveram armamento de ponta, graças a Cuba, graças a Brezhnev. Todo o armamento de ponta que eles não davam para ninguém, eles davam para os cubanos. Os aviões cubanos eram melhores, não eram os mesmos que voavam no Oriente Médio, nada disso. Fantástico. E começa a tentativa dos Estados Unidos e a conquista, né, da hegemonia. A hegemonia americana nasce nos idos de 81, com a subida de Ronald Reagan ao governo, dentro de um projeto, um plano maquiavélico. O Ronald Reagan era um ator de quinta categoria porque eu estou elevando muito a categoria dele. É um ator de quinta categoria de Hollywood. Dedo duro, X9, o cara que entregava os atores e principalmente os roteiristas de Hollywood, que aí Hollywood passa a mudar a temática, deixa toda a sua dramaturgia com macartismo, que macartismo é de John McCarthy, tá? Senador, tá? Não tem nada a ver com um ex-presidente, não. Não tem nada a ver com o macartismo. O macartismo é de John McCarthy, de um senador, filho da puta lá. Mas Ronald Reagan é oriundo disso aí, espião da CIA, sempre foi, e toma o poder e começa. Primeiro grande passo é a morte de Leonid Brezhnev. E depois disso, a Rússia começa a entrar numa espiral descendente. E, por último, entra Mikhail Gorbachev, o entreguista, o que destrói tudo, o que acaba de entregar tudo. No seu lugar entra Boris Yeltsin, um bêbado, um alcoólatra, um irresponsável, um corrupto, um vagabundo. E a Rússia é desmontada. É desmontada a um ponto que o juiz já tinha olhado para o cronômetro, olhado para o pulso,
olhado para o campo, olhando para a bola. Me lembrou esse último jogo do Flamengo com o Fluminense. Parecia uma analogia. Olhou para tudo e falou assim, vou apitar o fim do jogo. Porque, para quem não sabe, o Putin era o candidato do Yeltsin. Ele era o sucessor dele. Só que existe algo por trás. Existe o lado profundo, o que ninguém vê. Os militares russos, soviéticos, né, agora russos, não aguentavam mais aquilo tudo e queriam dar um golpe. Mas não tinham como dar um golpe. Não existia firmeza econômica naquele momento, era impensável geopoliticamente. O golpe tem que ter uma estrutura geopolítica, se não tiver uma estrutura geopolítica, não tem como haver um golpe. Setores militares, mas estrutura geopolítica principalmente. Muitas vezes você tem a estrutura militar inteira, como aqui no Brasil, os caras doidos para dar um golpe, mas não existe a estrutura geopolítica, a política de aceitação econômica daquele modelo. E o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram o político deles, que era militar, o tenente-coronel Vladimir Putin, que era comunista, ferrenho, e é até hoje. Não pense em você, não. Vladimir Putin é comunista. Ele simplesmente se moldou à quarta via, à quarta teoria, e chutou tudo que era esquerda e direita para trás, mas essencialmente ele é. E ele toma o poder. Quando ele toma o poder, a Rússia já estava preparando, os Estados Unidos, junto com o poodle dela. A Suécia é um dos países mais vergonhosos do mundo para mim, é um poodle. É um cachorro de madame deles, junto com outros, já estavam preparando projetos e planos para cortar a indústria, cortar os submarinos atômicos, porque a Rússia não tinha dinheiro para aquilo, e destruir, no futuro era dividir a Rússia em 17 países, 17 repúblicas, republiquetas, isso, aquilo, e os Estados Unidos mandar no mundo. Nessa época, a farra já comia solta no Pentágono. Rolo de papel higiênico a $1.000, a roubalheira. Se vocês acham que tem roubalheira aqui, vocês não imaginam o que eles fazem com o orçamento. Porque eles não tinham mais inimigo. Para quê? Então tome arma fantasma, projetos malfadados. Eles gastaram $1 trilhão naquele lixo do F-35, um avião de merda, que agora é pego. Descobriram que aquela tecnologia stealth fajuta que eles têm é pega pelo um simples radar de duplo Doppler, de 2 eixos, e os chineses já desenvolveram um de 3 eixos. Ou seja, você já consegue ver a visualização 3D dele. Ou seja, foi para o saco $1 trilhão num avião. Agora estão fazendo e vendendo para todos os parceiros. Estão obrigando os parceiros ou comparsas a comprar. A Alemanha a comprar, o Japão a comprar. Compre para sair dessa merda. É a história do F-104 Starfighter, o ataúde voador, que eu vou contar a história dele aqui uma hora qualquer. Então é o seguinte, enquanto isso aí estavam lá, não precisavam desenvolver arma. Putin entra e faz a primeira grande manobra. Porque aquilo assusta os outros. Assustaram ao ponto que chegaram lá e afundaram o submarino dele, o Kursk. O Kursk foi afundado, para quem não sabe. Ele tomou um torpedo. Existe a marca do torpedo, existe tudo. Eu vi todas as investigações, vi tudo, e a gente vê tranquilamente. 2 submarinos, que me esqueço o nome agora, um inglês e um americano, estavam fazendo o dogfight deles, né? Atrás. É uma parada já conhecida. Quando um faz manobra, o outro está por perto. Manobraram perto e meteram um torpedo e destruíram o submarino. Destruíram o submarino. Putin tinha 6 meses de governo, estava na dacha dele lá no Mar Cáspio, lá, se não me engano, curtindo umas férias, e aquela porra vai por água abaixo. E todo mundo achou que ali eles já começavam a domar e fazer o que eles gostam de fazer, sabotar os governos. A imprensa caiu de pau em cima do Putin, para destruir o Putin, e o Putin contra-ataca magistralmente. Dá 150% de aumento para as Forças Armadas, destrói tudo e qualquer coisa, e enquadra todo mundo, a ponto que ele pegou o Roberto Marinho de lá e botou para fora, e depois esse Roberto Marinho morre misteriosamente, porque os adversários ferrenhos do Putin
têm o mau costume de morrerem. Morreram 206 em 15 anos. Eles morrem, sabe? Morrem das variadas causas. É inimigo da Rússia, do Estado, o cara dá um azar do caramba. A feitiçaria russa é boa. A do Putin, então, é maravilhosa, adoro. O que acontece? Putin reage violentamente, isso você não vai ler nos livros de história, ameaça enfiar a mão no botão e mandar tudo pelo saco, porque afundaram o submarino dele. Os Estados Unidos e o Ocidente depositam 25 bilhões de dólares na conta da Rússia, a fundo perdido, e foi a indenização do Kursk, a ponto que morreram 19 marinheiros que poderiam ser salvos. O Putin não deixou salvar, não deixou fazer nada. Putin é um sádico, é um canalha. Putin tinha uma nação com 140 milhões de habitantes. Ele tinha um país para recuperar. Estadista é assim. Estadista não tem peito, não tem coração, não tem nada. Ele tem objetivos. A geopolítica é assim. A geopolítica é fria. É dessa forma que acontece. E é assim que nós atravessamos os anos 90, 91 em diante, 2000, até 2010 os Estados Unidos correm berço esplêndido, a ponto de culminar com a história deles e da OTAN de destruírem a Líbia para roubar o seu petróleo, para fazer o que fizeram, e a Rússia calada, porque nesse dia que o Putin deu 150% em média de aumento para as Forças Armadas, deu praticamente um golpe militar, vamos falar o português claro, só que ele liderando. Quando ele fez isso, ele ao mesmo tempo iniciou a reforma de todo o Exército Vermelho. E isso se conclui em 2011, mais ou menos, quando ele chegou a cortar 60% de todos os oficiais médios, a ponto de que só na categoria de major foram cortados 70% dos cargos. Ele fez uma máquina de guerra com 800, hoje ela tem de 750 mil a 900 mil soldados. É quase a metade dos Estados Unidos e metade da OTAN. Só que é uma máquina de guerra enxuta, temida. Os Spetsnazes são temidos. Eles habitam os pesadelos de todos eles. De todos eles. E em 2013, quando os Estados Unidos parte para fazer a mesma coisa, criar o corredor Eurásia, até cercar a China, a Rússia vem e bate o caralho em cima da mesa na Síria e fala que não. E hoje os Estados Unidos saem da Síria com o rabo entre as pernas. Fudido ao quebrado. Até o Putin é tão grande, que até a maior liderança que eles tinham no local, o maior aliado que eles tinham, tentam dar um golpe nele. O Putin engole todo o orgulho, fica ao lado do cara, Recep Erdogan, e bota a Turquia do lado da Rússia. Era o que faltava para foder os Estados Unidos. Era o início do fim. O resto está no lado econômico. Aí agora, o ano passado, a Rússia simplesmente bateu, cravou a estaca, que é a segunda parte agora que eu vou falar para vocês. Isso é tudo a grandes rasgos, gente. Isso aí dá para falar 2 dias sobre todo esse assunto. Porque a gente começa a criar links, começa a falar quem foi Andrei Gromyko, porra, como é que era a política russa naquela época, soviética, mas o que mesmo, como é que foi a guerra do Afeganistão? A gente vai criando links. Aí o negócio vira imenso. Então é o seguinte, aqui não, aqui a gente está dando uma grande tracejada sobre isso aí. Agora eu vou entrar na segunda fase, que a segunda fase é só desses armamentos de ponta. Guerra nas Estrelas, é onde os Estados Unidos ficou de bunda caída e pior de tudo confirmado por seus aparelhos de espionagem. Chegaram lá e falaram assim, chefe, uma péssima notícia, é tudo verdade. Os mísseis hipersônicos, os submarinos de controle remoto, os submarinos inertes, o sistema perímetro atualizado, sistema da mão morta, é tudo verdade, tudo verdade. Todos os submarinos. Aí eu vou dar a explanação desse equipamento agora, nessa segunda parte que vai levar mais alguns minutos, só para vocês terem um apanhado de tudo e como este império acabou.
Esse acabou, tá? Vamos ter outro depois, em algum lugar. E, para começo de papo, não confie em ninguém que tem 800 bases pelo mundo e fala de paz. No final eu faço uma analogia de quem é os Estados Unidos. Você vai encontrar ele na sua vizinhança, mas eu completo agora na segunda fase agora. Nessa segunda parte a gente vai falar um pouco mais técnico, né? Tudo começa no dia 1º de março de 2018, quando a Rússia simplesmente abre o jogo e mostra seu novo sistema de arma. Todos eles baseados no novo princípio da física. Ou seja, nada é um armamento convencional. Todas as armas desenvolvidas pela Rússia, entenda bem, todas as armas desenvolvidas pela Rússia nesse novo momento, nenhum sistema de míssil antibalístico sonha interceptar. Só por acaso, tá? O Kinzhal já está em operação, tá? E já está em fase final de produção em massa. O Avangard, que é o pica das galáxias dele, o Avangard ele sobe a estratosfera e desce como um meteorito. Quase a temperatura do Sol. 2.500 a temperatura da superfície do Sol, né? Não do núcleo, né? Então, 2.500, você só vai ver uma bola, você vai pensar que é um meteorito chegando. Só que ele chega a mais de 30.000 km por hora. Virtualmente impossível de ser interceptado, tá? O Kinzhal é um míssil cruzador hipersônico, ele é disparado do ar pelo único interceptador hoje que existe de grande desempenho, que é o MiG-31, que na realidade é uma sucessão do MiG-25. Ele é mais sofisticado que o MiG-25, um pouquinho menos veloz, só que ele é semi-estratosférico, e esse Kinzhal ele voa a Mach 10, 12.250 km por hora, tá? Pode destruir instalações em solo, em navio, pode usar ogivas nucleares ou não, tá? O Avangard é o mais pica de todos. Ele é hipersônico, balístico, intercontinental e manobrável. Ele voa acima de Mach 25. Tem um alcance, atenção, tem um alcance fora do INF de 1.190 km. Você pode transportar cargas nucleares de mais de 300 quilotons. Nagasaki teve 20 quilotons, tá, gente? Hiroshima 14, Nagasaki 20. Se eu me recordo bem, acho que é isso. Ou seja, o Avangard, ele carrega uma carga nuclear de 300 quilotons. 20 Hiroshimas, um míssil só. O Poseidon é um torpedo autônomo movido a energia nuclear, com alcance limitado, que pode viajar a uma profundidade de mais de 900 metros com uma velocidade incrível de 185 km por hora. E ele também tem a posição solte e esqueça. Solte e esqueça significa que ele tem todo o codec dos armamentos russos e ele jamais vai ir atrás de um armamento russo. Quando ele passar alguém que ele não identificou, que não está no seu banco de dados, ele falou, opa, esse aí eu quero, e vai atrás e acabou. Tem o Burevestnik, deixa eu me lembrar. Burevestnik, exatamente, acho que é o míssil cruzador deles movido a energia nuclear. Ele pode permanecer no ar por 24 horas e dar um alcance para ele de 10.000 quilômetros aproximadamente. O Peresvet é um complexo móvel laser que simplesmente faz o serviço de guerra eletrônica, tá? Ele encobre drones, satélites e reconhece e derruba sistemas aéreos de outros países não classificados, tá?
E o Sarmat, que é um novo míssil intercontinental pesado que pode voar a rota suborbitrais. Ela é arbitrária, né? Você comanda ele e ele faz. E ele ataca pontos arbitrários em qualquer ponto do planeta, tá? Ele não segue uma linha trajetória balística previsível. Esse míssil é tecnicamente não dá para interceptar, tá? A reação do Ocidente para essas armas foi tudo silêncio, quieto. Todo mundo ficou quieto, tá? E todo mundo passou a achar que isso aí era um blefe, animação feita por computador de terceira. Realmente, eles fizeram uma animação de terceira, porque o russo, não sei se vocês sabem, mas são pragmáticos demais. Eles não gostam muito de efeitos especiais, isso não. Quem gosta é Hollywood. Os russos sempre primaram por ter armamentos que ninguém conhecia e não mostrá-los. E os Estados Unidos de mostrar armamentos que não tinha. Isso aí é desde a época da Guerra Fria. Inclusive acabou assim a Guerra Fria, nisso aí. Como é que é? A Guerra nas Estrelas, tudo aquilo ali, tudo caô. Tudo caô. O que acontece hoje é que o pessoal do Pentágono, junto com Wall Street, com os sionistas, se preocupam em roubar dinheiro da defesa. Daí 700 bilhões de dólares por ano para manter isso daí. O tratado INF, o que acontece é que o Putin deu uma pernada no Palhaço Crust. O Palhaço Crust, o negócio dele é botar aquele topete e sacudir. Na realidade era isso que os Estados Unidos queriam. E principalmente a China, que está correndo por fora, estava fora do tratado INF, que era um tratado dos mísseis balísticos de 500 a 5.500 quilômetros. E quando os Estados Unidos fez a bravata deles, nós vamos abandonar isso, vamos voltar à Guerra Fria, isso, aquilo, o Putin falou assim, amanhã faz um dia. Se vocês saírem hoje, amanhã faz um dia. Vocês saíram? Já saímos também. Tchau. Sem papo, sem conversa. Hoje a principal arma dos Estados Unidos são os ataques de false flag, como eles derrubaram o voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia, usando um míssil Buk russo para tentar colocar... São mestres nisso. São mestres nisso. Intriguinha de novela das 8. Eles são bons nisso demais. Foi só acontecer aquilo ali que o Ocidente começou. Os Estados Unidos, eles mataram lá um casal de turista russo, disseram que foi o Putin, fizeram de tudo. Choraram, rolaram na cama, tá? Mas não deu em nada. Não deu em nada. O poderio americano, isso não estou falando nível terrestre, não. Você deve estar falando assim, Rubem, você é um russófilo, você tá... Não, é a verdade. O último grande avião que os Estados Unidos fez foi o F-16. Eles estão reeditando o F-15, estão tentando vender o F-35 para fora. Por quê? A boa vida engorda. Você já viu? O cara casa, começa a ganhar um dinheiro, o negócio, ele engorda, fica gordo, barrigudo. Foi o que aconteceu com eles. Eles se julgaram os soberanos do planeta, donos do mundo, tá? Donos do mundo. E a Rússia e o Putin, no melhor estilo Hitler nesse momento, atenção, não estou falando que ele é Hitler, não, pelo amor de Deus, jumento, se bem que o meu público é outro, não tem nada a ver. É o seguinte, no melhor estilo Hitler, simplesmente o Putin na moita fez tudo isso aí. Enquanto isso, eles estavam pagando $1.000 num rolo de papel higiênico, com 800 bases espalhadas pelo mundo, uma legião estrangeira, um exército grande, gordo, desmotivado, com 12 banheiras flutuantes que servem muito para atacar países como o nosso, para colocar medo em outros países, só que contra uma superpotência, aqueles 12 porta-aviões não servem de nada. Não serve de nada. Os mísseis hipersônicos acabam com ele. Isso eu não estou falando da força submersa, que eu já tratei aqui. Um só submarino nuclear russo de ponta, esqueci a classe agora, Topol, Topol-M, esqueci a classe. Nem tudo guarda na cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não leio nada. Eu estou sentado no meu sofá falando sobre isso aí de cabeça.
Porra. Esse submarino leva 16 mísseis nucleares, cada um com acho que 6 ogivas. Acho que são 6 ogivas, 6 não, 8 ogivas. E cada ogiva tem até 600 quilotons. Ou seja, 2 submarinos desse conseguem fazer uma desgraça. 2 submarinos dele, fora os submarinos mortos. Aquele submarino que ele afunda, ninguém sabe onde ele está, ele tem baterias para 10 anos, e quando você aperta um botão, ou então quando o sistema mão morta lá na Rússia, que eu já falei, já expliquei, eu acho que eu não preciso explicar mais o mão morta, né? O mão morta, só para dar um negócio, o mão morta é a garantia de empate, ou seja, a Rússia já empatou qualquer guerra nuclear. Por quê? Ele é baseado em dados colaterais. O que são dados colaterais? Ele não tem nenhum indicativo militar. Ele atua por sismógrafos. Então, eles têm um range de abalo sísmico que é provocado por um ataque nuclear. Quando o sistema perímetro sensoriza aquilo ali, ele fala assim, o que aconteceu? Ele pergunta de novo, o que aconteceu? Armei o míssil. Aí você chega lá, o alto comando chega lá, o responsável fala assim, não, foi um terremoto. Tá tudo tranquilo, desabilita, ele volta a dormir. Aconteceu um abalo sísmico, o que foi? O que aconteceu? Na realidade, a Rússia recebeu um ataque massivo, foi destruído. O comando militar foi todo embora, acabou, foi um ataque surpresa dos Estados Unidos, pegou todo mundo de calça. Ele pergunta de novo, o que aconteceu? Esse abalo sísmico corresponde a um ataque nuclear. Você não tem resposta? Não. Nesse exato momento, um míssil, ou mais de um míssil, saem de silos secretos, provavelmente nos Urais, na Sibéria, levantam voo e vão mandando mensagem varredura para todo o sistema nuclear, usar a programação especial, né? Que é ataque para onde houve a pré-programação. Isso é garantia do empate. Ou seja, se isso daí, se os Estados Unidos atacarem e destruírem a Rússia de volta destrói ele e todos os alvos. Inclusive, agora somos nós também. Graças a Deus, o Bolsonaro conseguiu que apontassem alguns ICBMs para nós. O ICBM são os mísseis balísticos intercontinentais. Nós ganhamos aí alguns. Se você mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, mora nas grandes cidades, em Brasília, sorria, porque você ganhou um ICBM totalmente grátis. Foi isso que nós ganhamos com isso tudo aí. Tá? Hoje, tudo isso daí é resposta a coisa que vem lá de trás. Putin trabalhou como um Moro, não é o Moro não, tá? Não é Sérgio Moro não, é como um Mouro. Trabalhou como um árabe, trabalhou, é um ditado espanhol, diga, isso daí é coisa nossa, né? Não esquenta não. E fez isso aqui. Eu poderia detalhar para vocês todo o INF, poderia fazer um detalhamento, poderia fazer uma pesquisa, mas não é o meu intuito. O meu intuito é mostrar que simplesmente os Estados Unidos parou no tempo. Enquanto isso, por exemplo, o Armata T-14, que é se você é lá, hoje no mundo militar eu vou dar o cu para os Estados Unidos. Tem aquele babaca lá, aquele caipira falando merda, que não faz vídeo, não faz porra nenhuma. Qual o problema do Armata? O problema do Armata T-14, o tanque, é que ele é incomparável. Se o T-90 russo é considerado hoje o melhor tanque do mundo, vocês imaginem o T-14 Armata. Qualquer hora dessa eu vou botar o vídeo dele aqui para vocês, só de brincadeira. O que aquele tanque é capaz de fazer. Estou falando isso em guerra convencional, porque o Putin, no último depoimento dele aqui, já disse que não vai ter guerra convencional, que ele vai sentar o dedo nessa porra e que todos os militares... Isso aconteceu dia 20 agora, depoimento dele. Tá? Posso até botar o link aqui embaixo, que todos os especialistas americanos, antes de agredirem, têm que saber o resultado disso. E quanto tempo leva os mísseis americanos, russos, para chegar nos seus alvos.
E a analogia que eu falei lá no começo, eu quero te dizer o seguinte, você mora, os Estados Unidos, se fosse reduzido a uma pessoa, vamos dizer que você mora num condomínio, e no condomínio tem um branquelo, gordo, bêbado, que vive armado, os filhos dele não têm educação, quebram tudo, entram na casa de todo mundo e ele vive ameaçando todo mundo. Esses são os Estados Unidos. Você é vizinho desse cara. O Bolsonaro está aproximando a gente desse cara, desse pessoal. É isso aí. Um bêbado gordo falido que você não sabe de onde vem o dinheiro, tem cara de traficante. Os filhos dele dão tapa nos outros, batem no seu filho, quebram suas coisas e o cara ainda ameaça todo mundo. Como é que você vai tratar como força do bem alguém que tem 800 bases militares no mundo? Você faz base militar para quê? Para distribuir sorvete? Você faria bases humanitárias, não bases militares. Tá? Já o Putin, a Rússia, é aquele vizinho mal encarado, tem cara de que anda armado, mas você não sabe direito, mas trata todo mundo bem, fala direito com todo mundo, não se mete na vida de ninguém. Os filhos dele vivem dentro de casa, não são... Você pode até achar que eles não são grande coisa, mas eles vivem dentro de casa, não incomodam ninguém, tá? Ao contrário do outro. Qualquer pessoa sensata olha para os dois numa briga e fala assim, tomara que esse baixinho quieto encha esse cara no mínimo de porrada, ou na melhor das hipóteses, pode ter 2 tiros nos cornos dele, porque nesse condomínio aqui ninguém mais aguenta com esse cara. Esse é os Estados Unidos. É esse velho, gordo, barrigudo, escroto, bêbado, armado, violento, que vive ameaçando toda a vizinhança. E ainda tem vizinho que bate palma para ele. Durma-se com um barulho desse. Essa é a segunda parte e complementa a minha promessa. Agora vamos para o resto. E até amanhã. Quem sabe?